Tá gravando? Tá gravando já. Pronto. Pronto. Então, vamos lá, senhores. Boa tarde. Né? Tava brincando aqui com o pessoal que eu sofri uma queda na segunda-feira de carnaval com traumatismo, perdi memória, mas tô bem já. Memória voltou já. Eu vi ainda há pouco com o Vinícius, quando a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, que foram 17, né? Que a gente tinha visto, Vinícius. Deixa eu abrir aqui, que nem eu lembro mais Eu acho que foi agora. 17 e foi 18. É, acho que era por aí, acho que eram 18 de 25, mas eu já acabei removendo alguns alunos ainda agora, que eu vi que nunca participaram da disciplina, então deve ter menos. Pronto, 17 de 23. Né? E tem dois ali que eu acho que não entregaram porque não estão na disciplina. Então, se for 21 de 17 de 21, tá tranquilo. E tem um ou dois que me pediram para entregar depois, e aí eu aceitei, mas já falei que vão ser avaliados com perda pelo atraso aí. Mas foi legal, gostei, acho que foi uma entrega boa. Todo mundo entregou o trabalho que está aqui? Todo mundo que está aqui na sala entregou? Acho que sim. É, Eu entreguei. então, beleza, Eu show de também. bola. Deu trabalho? Claro, deu trabalho. Pronto. Ó. O trabalho de quarta-feira é similar com esse, segue a mesma ideia e segue até os mesmos algoritmos. Né? Por isso que o trabalho de quarta-feira, que é sobre gerenciamento de memória virtual, paginação, que vai implementar os algoritmos de escolha de paginação, alguns deles são bem similares aos de escalonamento. Tá? Então, a próxima atividade vai ter 3 semanas só, porque ela, de fato, ela é um pouquinho mais curta. Tá? E não tem entradas diferentes. É uma entrada única para todos os algoritmos, entendeu? Então, não tem distinção de algoritmo, não tem. É paginação em memória. Então, você não precisa saber se o processo ele é CPU, bound, IO bound, então vai ser muito mais fácil de executar. Mas vamos embora para o que interessa, né? Que é tentar fechar esse conteúdo aqui de gerência de memória. A gente tinha visto na semana retrasada, né, na semana antes do carnaval, antes de eu brincar de cair de cabeça, gerência de memória, né, a ideia geral. Eu tinha falado que hoje a gente ia começar a ver a parte da memória virtual de paginação, mas aí eu lendo no fim de semana, antes de cair o material do Mazieiro, eu vi que ele mudou a ordem do material. Na realidade, o material que eu tinha baseado no livro de 17 era tudo muito misturado. Né? E agora ele separou. Então, ele tem um capítulo muito grande que fala da gerência de memória, e aí depois ele tem capítulos menores com conteúdos que antes eram agrupados, né, misturados, e agora estão separados. Então, a gente vai hoje trabalhar com esse conteúdo, que é o conteúdo de uso e alocação de memória virtual. Né? E aí, na quarta-feira, a gente fecha com os algoritmos, de fato, que vão fazer a substituição de páginas, né? A ideia de implementar uma paginação, vamos chamar assim, em memória virtual, e também encerra o nosso conteúdo de memória. Tá? Então, hoje o material não é longo, mas é um material bem interessante e eu acho que vai mostrar e vai provar para vocês algumas coisas que eu já falei quando a gente estava falando um pouquinho de memória, mas que não tinham uma prova mais contundente, digamos assim. Tá? E agora acho que o negócio fica mais tranquilo. Tá? Então, de novo, como eu estou vendo aqui a apresentação, me interrompam à vontade, tá? É só fazer o barulhinho lá ou pode ir falando. Então, a gente viu até a semana retrasada a ideia de gerência de memória, né? Como é que a memória estava organizada e como é que eram os elementos, como é que eram as ideias para a gente poder organizar a memória virtual, né? Pensando que a virtual está ali lógica e física. Aí vimos lá a ideia de partição, a ideia de segmentação e fechamos o nosso conteúdo com a ideia de paginação, que é o que é utilizado. Tá? Então, o conteúdo que vem a partir de agora, que é o uso de endereço e alocação, e o da quarta-feira, que são os algoritmos para substituição de páginas, estão todos se referindo ao uso de paginação em memória. Tá? Então, a ideia é essa daí. Então, se a gente está trabalhando ainda com memória virtual, o primeiro passo é entender qual é o espaço, né, de endereçamento virtual que cada um dos nossos processos tem.
né? Então a gente precisa colocar lá o nosso programa em execução, trabalhar com a nossa tarefa, que vai estar organizada como processo, como thread, né? Então, assim, qual é a visão que o sistema operacional tem, né, para poder gerenciar ou gerar um espaço, né, virtual, um endereçamento virtual para cada um desses processos. Então, assim, a primeira regra que se tem aqui, se a gente for pegar a memória, né, e colocar a memória como uma espécie de pilha, né, a parte de baixo da pilha ali é sempre destinada para ser o nosso espaço para fazer a alocação, para alocar os conteúdos do nosso processo, né? É o espaço do usuário em relação àquele processo. Então, na figurinha aqui tem 4 pilhas aqui, né? Uma pegando o Linux 32 bits, o Windows, e depois o Linux 64, o Windows 64, e tem essa visão. Então, sempre o espaço de um processo, né, que vai ser criado para gerenciar um processo em memória com o seu endereço virtual, a parte de baixo da pilha, né, o começo da pilha, é sempre a parte do usuário, e a parte superior é a parte que fica destinado ao núcleo do sistema operacional. Isso é comum em qualquer ideia. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que o gerenciamento se torna mais simples, né? Então, porque via de regra, o que está em execução é o conteúdo no espaço do usuário, né? Então, se a pilha começa de 0 e vai até 1000, é mais fácil eu colocar a parte do usuário, que é a parte que vai ser mais acessada, logo no começo, né? E a parte menos acessada, que é a parte do espaço do usuário, ela do espaço do sistema operacional, do kernel space, fica na parte superior, tá? Então, essa é uma espécie de definição padrão, né? Algo que alguém elaborou, achou interessante, se manteve e tem uma certa lógica para isso aqui. Aí tem aquela pergunta que foi respondida no conteúdo passado, quando a gente tinha aquelas flags de status, né? Então, se eu tenho para cada processo, né, um espaço de endereçamento onde eu consigo colocar um conteúdo que é do espaço do usuário, então onde vai estar o programa de fato, o código, né, variáveis, aquele tipo de coisa. E eu tenho também para esse processo uma área onde eu vou armazenar conteúdos ligados aos sistemas operacionais, chamado de sistema, buffers, algo do tipo assim. Como é que eu garanto, né, que a área de um usuário, o espaço de um usuário não vai interferir no espaço do kernel, né? Como é que eu garanto que um conteúdo do usuário não vai sobrescrever, ou vai alterar, ou vai até rodar, né? Vamos colocar assim no popular, rodar no espaço do usuário. E aí, vocês lembram que lá naquela ideia de paginação, a gente tinha aquela ideia de flags de status, né? Então, assim, o núcleo, que ele está lá tem a parte do espaço para ele lá, no endereçamento de qualquer processo, ele nunca vai ser acessível pela parte do usuário, porque lá na tabela de páginas tem aquela flagzinha de user, né? Lembrem dela, que vai estar dizendo que ela é 0, né? Ou é 1, acho que é 0. Se ela é 0, que ela quer dizer que ela não é do usuário, então ele não consegue acessar. Essa é a ideia básica. Então, todos os SOs até 2018 funcionavam assim, né? Então, todo o processo, quando ele está sendo colocado em memória, onde se cria um endereço virtual para ele, né, para poder ele ser colocado em execução, um espaço inicial dele é o espaço destinado ao usuário, e o espaço superior é destinado ao kernel, né? E a parte do kernel nunca é acessível ao usuário, porque a gente implementa aquelas flags de controle, tem a flag do user ali, setado para 0, e aí faz com que nunca se avance, se extrapole algo do tipo ali, né? E como eu tinha falado, esse layout também, ele otimiza o uso da TLB, né? A cache lá de task. Eita, me fugiu a palavra agora. Me lembra o que é o TLB aí, vai. Agora fugiu. TLB. Me lembra aí, gente, vai. Procura aí, vai. Não quero sair daqui, não. O cache TLB é o que está lá junto do registrador, lá na ideia da paginação. Confere? Memória está voltando, viu? Nada? Alguém está conferindo?
bem, enquanto alguém confere para mim, a gente vai trabalhar com essa ideia de que o cache TLB é aquele cachezinho lá que vai ajudar na ideia da paginação, e aí essa forma de endereçamento, colocando a parte do usuário embaixo, colocando o kernel em cima e ainda tendo o controle, otimiza muito o nosso cache, porque de fato a parte do usuário é a parte que vai ser muito mais acessível do que a parte do núcleo. Acontece que em 2018, aí eu não sei quantos vão lembrar, aconteceu uma falha de segurança, né, um bug de segurança, que é o Meltdown, né, onde ele afetava especificamente a parte do gerenciamento de memória virtual, tanto de processadores da Intel quanto de processadores da ARM. Foram 2 bugs no mesmo ano, tinha o Meltdown e tinha mais um outro, tinha alguma coisa com blood, que eu não consigo lembrar agora, que é algum com sangue, né. Essa falha, ela fazia com que um código que estivesse armazenado no espaço do usuário, ele ignorasse a flagzinha do user, né, e aí então um código que estava armazenado na página do usuário, ele conseguia tanto ler, como ele conseguia, se não me engano, também escrever ou sobrescrever, né, partes que estavam armazenadas ali no conteúdo que era destinado à memória do kernel space. Tá? E aí, então, era um problema de segurança grave, né? Você conseguia acessar dados sensíveis, você conseguia buscar senhas, chaves, o que quisesse. Aquilo que tivesse armazenado na área do kernel space, né, um atacante que soubesse explorar a vulnerabilidade resolveria isso aí. Aí eu vou lembrar aqui, experiência, não conteúdo, que os fabricantes correram para procurar soluções, os SOs foram também atrás de mecanismos para evitar que essa vulnerabilidade fosse espalhada. A solução óbvia, né, e que todo mundo resolveu adotar foi: por que então que eu não retiro lá do espaço de endereçamento o núcleo, né? Então a ideia basicamente foi essa, né? A gente não vai deixar mais tudo aquilo que o processo precisa dentro da sua área de endereçamento virtual, né, no espaço destinado ao kernel space, ao núcleo lá. Então a gente vai tirar um pedaço, vai deixar só aquilo que é extremamente relevante, ou então vamos deixar chamadas, ponteiros para um outro espaço onde de fato eu armazene esse conteúdo que está vinculado ao processo e que tem material ou comandos ou códigos vinculados ao núcleo do sistema operacional. O que o pessoal do Linux fez? Né? Eles criaram a QPTI agora, Kernel Page Table Isolation. Então, eles têm agora, né, um pequeno conjunto de páginas, são poucas páginas agora, que ficam ainda no espaço de endereçamento do processo. Só que essas páginas, elas não têm código de fato, né? Elas são tipo assim, uma API, né, uma abstração, para que você receba uma chamada de sistema, um syscall ou uma interrupção, e aí você aponte de fato para a tabela, para QPTI, e aí lá é que tem a execução daquele cara. Tá? Então eles resolveram tirar o conteúdo de lá. Alguém falou? Não. Achei que alguém tivesse falado. Tá? Então, assim, em vez de ficar no espaço de endereçamento o código da chamada, né, não tem mais isso agora. Né? Tem só um ponteiro para uma outra tabela agora, e nessa tabela fica a execução. Então, se isolou as operações, então mesmo que aconteça um erro de flag, por exemplo, algo do tipo assim, se o atacante não souber o endereço da outra tabela, o negócio não vai acontecer. E tanto o Windows quanto o Apple seguiram soluções bem similares, tá? Então a ideia é, a gente deixa agora no núcleo, no espaço de endereçamento, somente o básico, né? Só um ponteiro para chegar num outro cara, né? E esse ponteiro ele não é acessível, ele não é visível por ninguém da parte do usuário. Então, mesmo que o cara consiga corromper ali e chegar na região, um processo no nível do usuário não consegue acessar. Melhor, a operação no nível do usuário não consegue acessar ali. E aí o negócio se resolveu, né? E eu lembro que foi rápido. A
A vulnerabilidade foi divulgada, eu acho que em novembro, outubro, um mês depois já tinha uma solução para ela. Então, não eram soluções tão demoradas, né? E se implementou aquilo que era óbvio. Já que está aqui, vamos tirar daqui. Era o que eu estava discutindo na outra disciplina ainda há pouco, sobre vulnerabilidades em sistemas na web. Né? Você reporta uma vulnerabilidade para o fabricante lá, olha, achei um erro no teu site. A maioria nem diz, ok, muito obrigado. O cara vai lá e tira do ar o site. Né? Então, é muito mais fácil tirar o ponto de falha, né, do ar, né, negar a sua existência, aí resolver o ponto de falha e depois colocar de novo. E foi mais ou menos o que os caras fizeram, já que o ponto de falha é estar no mesmo local, no mesmo espaço, códigos do espaço do usuário e códigos do kernel do SO, vamos tirar os códigos do kernel do SO daí, tá? Então, só para deixar o negócio registrado. Então, assim, primeiro ponto é, até 2018, né, o grosso, a organização de um endereçamento virtual era, no mesmo, para cada processo, eu tinha um espaço para códigos do usuário e um espaço para códigos do kernel. Hoje eu não tenho diretamente ligado, mas eu tenho estruturas que permitem que eu acesse material vinculado ao kernel do sistema operacional. Então, basicamente a ideia é que cada processo, né, a memória que é alocada, que é destinada para cada processo, né, ela é encapsulada, ela é isolada dos demais processos. Né? Vai lembrar aquela ideia de máquina virtual. Né? Então, assim, uma máquina virtual ela não consegue acessar a outra máquina virtual diretamente. É a mesma ideia que se tem aqui com o processo. Então, a área de memória que é destinada a um processo, ela só é acessível por aquele processo. Né? Não tem nenhum outro processo que vai conseguir acessar aquela área de memória. Né? Então, mesmo o núcleo do SO, hoje em dia não faz parte dele, mas o núcleo teria acesso a esses caras. Mas o usuário não tem, né? Não teria esse acesso. Isso por quê? Porque essa área que é destinada ao processo, né, como a gente já viu ali, o user space, ela tem de fato aquilo que é necessário para que o processo possa ser colocado em execução. Né? É lá que se armazena o código fonte, não, né? O código binário, o código interpretado, variáveis, bibliotecas, buffers, tudo aquilo que é necessário para colocar o nosso programa em execução, para que ele vire um processo, vai ser armazenado nessa área de memória. Né? E aí, assim, obviamente, de novo, pensando naquela ideia de pilha, a gente consegue imaginar que a gente consegue organizar essa nossa área de memória do processo, né, em camadas, né, em segmentos, em seções, onde cada uma tem a sua função. Né, e o processo sabe como acessar cada regiãozinha dessa ali. Né, isso é o ponto interessante. Então, basicamente, a memória que é alocada para um processo, ela está dividida em 5 regiões, né? Como é que eu vou dizer? Vou chamar de partições, embora o nome não seja muito esse. Partições onde eu consigo alocar conteúdo do meu processo. Então, o meu primeiro segmento, acho que segmento fica melhor. O primeiro segmento é o segmento do text, né, da ideia de texto ali. Então, o que esse cara ali contém? Ele contém o código binário, né, o código que vai de fato ser colocado em execução. Né, é o código que vai ser gerado durante a minha compilação, né, do meu código original, do meu código fonte, e também que ele é gerado junto com a ligação ali com as bibliotecas. Né? Então, eu preciso sair de um código fonte, vou compilar aquele cara, vou gerar um código objeto, algo do tipo assim, vou fazer a ligação com bibliotecas que eu possa precisar também para colocar, e aí no final eu tenho o meu código executável. E esse código executável ele é armazenado nessa região do text. E o text é geralmente a primeira região da nossa memória. Então, o espaço inicial de endereçamento de um processo já inicia com o text. E lá se coloca o código executável, o código que vai ser de fato executado, que vai ser colocado em execução.
ele tem tamanho fixo, porque ele é alocado assim que a gente faz a compilação. Então, pegou o código-fonte, compilou o nosso processo, colocou ali, sabe o tamanho dele e aloca aquele tamanho certinho e ele é colocado em execução, né? Na teoria, você não está gerando um código executável a cada execução, né? Você já pega o código executável, sabe o tamanho dele, aloca lá e executa até acabar, né? Você não está, executou agora, ele tinha 1K. Aí ele vai executar daqui a 1 hora, agora ele tem 2K. Não, isso não acontece. O teu programa ele tem, na teoria, um tamanho fixo, né? O código que vai ser executado tem um tamanho fixo que não deveria mudar, tá bom? A segunda região é a região dos dados, né? De data. Então ali, todas as variáveis estáticas, né? Que forem definidas ali, variáveis estáticas, tá? Que foram definidas no nosso código ali, que forem definidas para serem utilizadas do começo até o final do programa, né, da sua execução e que tem declaração no código-fonte, elas são alocadas ali. Lá no meu código-fonte tinha um i recebe, um i integer i recebe 1. Então, é uma declaração, está lá. Isso vai ser alocado lá no espaço de data. Então, esses valores eles são armazenados, né, do arquivo executável lá e são carregados na hora que o programa está se iniciando, né? Iniciei o processo, eu aloco um espaço para colocar uma variável i, para variável j, para variável a e assim vai. Todo mundo que está lá vai sendo colocado. Então, aquelas variáveis que são globais, variáveis que são locais estáticas, são todas armazenadas nessa região. Professor, e o resto? Aí tem mais 3 regiões, né? Tem a BBS, a BSS, que é a Block Started by Symbol, que aqui vai conter variáveis estáticas que não são inicializadas, né? Essas variáveis são aquelas que não têm o valor inicial definido na nossa codificação, tá? Então, por isso que elas ficam numa seção separada da de data, tá? Como eu não sei o que ela vai assumir, ela vai ficar ali nessa BSS, tá? Então, eu consigo ter uma separação bem interessante. Então, eu consigo armazenar aquilo que está explicitamente declarado, né, no meu código-fonte. Eu consigo armazenar aquilo que está declarado, mas que eu não tenho ideia do que vai acontecer, como é que ele vai se comportar. E tem, acho que a região de memória mais famosa, que é a região de heap, a seção de heap, que armazena variáveis que são alocadas dinamicamente. Então, variáveis que fazem alocação, como malloc, new, né, malloc, alloc, new, e assim vai, né, algo desse tipo, depende da linguagem aí, elas têm seu conteúdo armazenado nessa região de heap. Tá? Então, assim, e o interessante é que essa região de heap, ela tem um ponteiro que é o program break, né, o break, que ele vai sempre ajustando toda vez que essa região aumenta, diminui, né? Enquanto a região do text ela era estática, porque ela é o binário, né? Ela é o código executável. As outras regiões não são assim tão estáticas, tem variações. E a RIP, que de fato trabalha com conteúdo dinâmico, ela é que de fato tem uma alocação. Então, aloquei alguém e ela aumentou de tamanho, né? Desaloquei alguém, ela reduz de tamanho. Então, o tamanho dela vai variando de fato de acordo com a execução do nosso processo, do nosso programa. E a última região é a região de stack, que é a pilha, vamos chamar assim, né? Que é o que ela diz para a gente como é que está a pilha do nosso, a pilha de execução do nosso processo, né? Ela tem ali um ponteiro, digamos assim, um ponteiro de pilha, que diz para a gente em que parte que está a execução do nosso processo. É essa pilha, né, essa estrutura aí, que gerencia o nosso fluxo de execução, tá? Então, e o tamanho dessa seção aí, ele pode ser fixo, ele pode ser variável, depende de acordo com o SO. Né? E aí uma discussão bem interessante aqui. Se o meu programa ele trabalha com threads, né, com múltiplas threads, né, eu tenho somente uma seção de stack na pilha principal, tá? Por quê? As threads elas são criadas e elas são destruídas dinamicamente. Então, né, a pilha de cada thread dessa ela é mantida separadamente. Né? Imagina se eu fosse colocar tudo na seção de pilha, ia ser uma zona danada. Né? Criou uma thread, aumenta a pilha.
Tira uma thread, tira a pilha. Não, então assim, se meu programa trabalha com thread, se o meu código trabalha implementando threads, eu tenho a região de memória, né, do meu processo, do principal, digamos assim, e eu tenho também uma memória própria para cada threadzinha que vai ser colocada em execução. Traduzindo isso numa figura, a gente tem mais ou menos essa ideia aqui, né? A memória de um processo, o conteúdo que um processo precisa, que seja colocado em memória, para ele ser colocado em execução, funciona assim. Na base da minha pilha, o text, que é o meu código binário, né? Que tem tamanho fixo. As variáveis inicializadas que eu leio lá do meu código fonte também tem tamanho fixo, porque eu sei, né, definir a variável, tem o valor dela. Eu falei que não tinha, mas tem, né? A BSS também tem tamanho fixo, porque está lá declarado, eu só não sei o valor que ela está assumindo ou o valor que ela vai assumir, mas se tem um tipo para ela, eu consigo colocar. A RIP é a que vai variar, porque aí é o pessoal dinâmico, né? E o stack também. Né? Então a gente começa com 3 partições, com 3 seções, segmentos fixos, e termina com 2 segmentos variáveis. E aí tem 2 ponteiros que são essenciais, né? Que trabalham ali com arquitetura de computadores, trabalham com gerenciamento de memória, que é o program break, né? O break e o stack pointer. Né? O program break está dizendo para a gente onde é que o heap está acabando, né? Então dá para a gente alocar mais coisa, e o stack pointer está apontando para a gente onde é que o nosso programa está, em que parte o nosso programa está na execução. Tudo bem? Tranquilos aí? Perguntas? Não? Então tá. Então tô seguindo aqui. Já que a gente falou de espaço de um processo e de alocação de variáveis, tanto no data quanto no BSS quanto no RIP, a memória ela tem um esquema, né, ou abordagens, digamos assim, para fazer esse armazenamento das variáveis. Né? Então, assim, tem 3 abordagens bastante usuais para que a gente consiga fazer a alocação de variáveis na memória. Estática, já está aqui, né? Temos um negócio meio estático, tanto com o data quanto o BSS. Temos um negócio meio dinâmico, que é o RIP aqui, né? E temos um esquema também automático. Então, vamos embora ver cada um deles aqui. Na alocação de variáveis do tipo estática, né, o que usa a abordagem estática, né, o espaço que a gente vai precisar para fazer a alocação das variáveis, ele vai ser definido durante a compilação do nosso programa. Né? Compilou o programa, leu o código-fonte, eu tenho 5 variáveis, então eu vou precisar de 80K, por exemplo, lá, 16K para cada variável, para poder fazer armazenamento. Pronto. Então, se a alocação é estática e eu compilei o meu programa para colocar em execução, para gerar o executável, eu sei o tamanho que eu vou precisar, e aí, então, esse espaço, né, ele é reservado lá na memória RAM, tá? Para que eu já consiga iniciar bonitinho. Né? As variáveis que usam a alocação estática, elas são alocadas a princípio lá no data, né? Se elas forem iniciadas no código-fonte, ou se não, se elas não têm valor de fato no código-fonte, vão parar lá no nosso BSS. Né? Por isso que está aqui tanto o data quanto o BSS com tamanho fixo. Faz a compilação do código, sabe qual é o tamanho, aloca lá. Se a variável já foi iniciada no código-fonte, vem para o data, se não foi, ela vem para o BSS. A outra forma de fazer a alocação é a alocação da forma automática. Né? Então, um exemplo clássico aqui são aquelas variáveis que são definidas dentro de uma função. Né? Variáveis locais, parâmetros, né? Essas aí elas têm que ser alocadas automaticamente. Né? E elas são alocadas sempre na pilha de programa. Então, ela não vai nem para o data, nem para o BSS, nem para o RIP. Ela vai lá para o stack. Tá? Porque elas são variáveis ligadas a uma função, e na hora que aquela função for executada e acabar a sua execução, aquilo tem que ser removido de memória. Né? Eu não posso colocar no data, no data e no BSS, porque o data e o BSS eles ficam até o programa acabar, né? Até o processo acabar, desculpa. Enquanto o processo não acaba, aquela região de memória está reservada para isso.
e já uma variável que foi chamada dentro de uma função, seja como um parâmetro, como uma variável local, a função acabou, a função fez, executou o que tinha que executar, ela tem que ser removida de memória. Então é por isso que variáveis desse padrão aí são alocadas lá no stack. Tá? Então, chamou a função, coloca lá, aloca lá no stack, a função executou, terminou, joga fora e o programador não precisa saber disso. Né? Isso aqui é um ponto interessante. Outro ponto é que se a função ela faz uma chamada recursiva, se ela é chamada recursivamente, né? A cada execução dela é alocado um novo espaço, E aí, toda vez que o negócio vai removendo, eu vou removendo aquele espaço, até remover a função original. Tá bom? E por último, a alocação dinâmica, que aí é aquela coisa, o processo lá, o nosso programa, ele está precisando explicitamente agora de uma região de memória onde ele vai armazenar um dado e que daqui a pouco, em algum momento, ele não vai executar mais, ele não vai precisar mais e ele vai liberar. Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de variável, isso é alocado lá na RIP, né? Porque a RIP é aquela que vai poder aumentar para poder acomodar novos conteúdos. Tá? Então, precisei alocar alguma coisa, executei ali um malloc, um new, algo do tipo assim. Esse conteúdo que ele é dinâmico, ele é alocado sempre na RIP. Então, sempre, né, tem algum tipo de função que faz isso. Né? Não tem um código, você não vai criar um código, não. Tem já uma chamada de função, né, quase uma syscall, que vai te permitir fazer isso aí. Tá? E essa ideia de armazenamento, de alocação dinâmica de conteúdo, isso é o padrão, né, em linguagens orientadas ao objeto. Tá? Então, em linguagens orientadas ao objeto, o grosso de alocação é sempre a alocação dinâmica. Né? E tem aquela coisa de que uma vez que você alocou algo dinamicamente, acabou a sua execução, aquilo é liberado. Né? Acho que o Java tem lá o garbage collector. Não, acho que cada linguagem acaba tendo o seu mecanismo de liberação de conteúdo. Né? E isso é bom porque evita, né, desobriga o programador a lembrar que ele alocou um conteúdo, ele precisa desalocar aquele conteúdo, que é algo que acontece, por exemplo, no C puro. Se alocou, você vai precisar em algum momento desalocar, senão aquela região vai ficar ativa lá. Tranquilo, senhores? Estou passando. Então, já vimos a forma como vamos lá. A forma como um processo ele vai sendo organizado em memória, espaço do usuário, espaço do kernel. Vimos ali que teve o problema do meltdown, e aí a solução foi tentar tirar o máximo de conteúdo do kernel. Vimos que a ideia de criar, alocar o espaço, o endereçamento de memória para cada processo ajuda nessa definição de isolamento, acaba sendo uma questão maior de segurança, e vimos que o espaço que é alocado para o processo em memória, ele é definido em seções, segmentos, partições lá, para registrar um conteúdo que melhor se adequa. Seja o código executável, uma variável estática definida, uma variável não definida, variáveis aleatórias e, de fato, o programa que está em execução. E também já vimos aqui como é que acontece a alocação dessas variáveis naqueles espaços de memória. Então, vamos continuar aqui, a gente vai para mais uma, pronto. Para a parte de atribuição de endereços. Né? A gente já sabe como alocar. Né? A gente já sabe que o processo tem um endereçamento de memória virtual. Sabe como é que ele funciona, sabe como alocar. Agora, como é que eu defino o endereço? Né? Então, assim, você que é programador, está lá, você chega lá no teu código, você pega uma variável, pega uma função, pega um parâmetro, pega o que for lá, e você atribui uma variável, aquilo dá um nome. Né? Cria uma estrutura com nome tal, cria uma variável i, x, j, a função soma, a função subtração, ok. Você colocou. Então, assim, para o usuário, essa nomenclatura de nomes ela é essencial. Né? Você já imaginou o programador tendo que saber qual é a posição de memória? Não existe. Né? Não, eu vou alocar isso aqui lá na posição 0xbc4. Não, não vai funcionar assim. Né? Eu vou alocar isso aqui na variável i, que é do tipo inteiro, que é do tipo float, que é string. Legal. Só que o processador não, né? O processador ele não trabalha com nome.
Ele trabalha com a memória física lá no ponto, lá no fundo. Então, para ele tem que saber de fato o endereço físico da memória, né? Então, tem uns mecanismos que ajudam nessa ideia de atribuição, né? Como é que eu atribuo um endereço? Quando é que eu digo assim, ó, processador, tu está executando aqui agora o código do Feitosa e onde você lê variável i, quer dizer o espaço de memória ABC, quer dizer o espaço de memória 1, 2, 3, 4. Então, em algum momento tem que acontecer essa amarração, né? A gente tem que traduzir um nome para um endereço físico mesmo de memória. Para quem conhece internet, tem lá o nosso TNS, né, que é o sistema que faz isso, que ele converte o nome da sua página para endereço IP e vice-versa. Então, você coloca lá o www.fan.br, ele vai dizer que é o 200.129.163.5. Então, é essa mesma ideia. Então, tem que ter um esquema de como é que a gente faz essa ligação de um nome, de uma variável, de um espaço de memória, de fato, para a sua alocação. Então, essa função de atribuição de endereços, né, ela pode acontecer durante a vida de um programa, né, em 5 momentos bem distintos: na edição, na compilação, na ligação, na carga e até mesmo na execução. Então, durante a edição, né, o programador é que ele vai escolher ali a posição de cada uma das variáveis, né, e o código do programa que vai ficar na memória, né? Então, assim, edição é isso, é o programador que está montando aí o código, ele escolhe isso aí. Obviamente, isso não é usual. Então, isso é utilizado em sistemas embarcados mais simples, né, onde o programador ele está interagindo diretamente com o código da máquina, com a linguagem da máquina. Tá? O cara não vai colocar isso em si, é inviável. Tá? Então, edição funciona quando eu tenho sistemas embarcados, sistemas pequenos, sistemas onde eu interajo diretamente com a linguagem da máquina. E aí, então, aí sim, aí o programador é um programador experiente ou está acostumado com aquela linguagem, com aquele hardware, ele sabe onde fazer a alocação do conteúdo bonitinho. Durante a compilação, aí é o nosso compilador que vai escolher a posição da variável na memória, né? Então, assim, você pega o código-fonte lá, manda ele fazer a compilação e aí é o compilador que faz todo o trabalho, né? O programador não tem trabalho em relação a isso, né? É o compilador que executa, ele só precisa conhecer todos os códigos que ele vai colocar em execução para que ele não acabe atribuindo para o mesmo endereço dois códigos, duas variáveis. Mas é um trabalho muito mais simplificado para o programador, né, do que imaginar algo como uma edição. A terceira ideia é durante a ligação, né, aquela hora que o compilador resolveu que ele não ia atribuir tudo direto na compilação. Tem na hora que ele vai fazer a ligação ali com bibliotecas, com outro tipo de conteúdo que ele precisa, ele pode ali fazer a atribuição, né? Então, é um caso muito comum quando você tem ali um arquivo de objeto, um arquivo .o, e você está fazendo algum tipo de ligação com outro conteúdo, com alguma biblioteca ou algum símbolo, algo do tipo assim, alguma instrução. Também é feito pelo compilador. Então, de novo, o programador não precisa entender como é que isso está acontecendo, né? Ele só pediu para alocar e a linguagem que achou que era mais correto fazer daquele jeito. Para quem conhece bibliotecas mesmo, DLL do Windows lá, a gente pode fazer a atribuição desse endereçamento também durante a carga, que é o loader, né? Na hora que o programa vai ser de fato colocado em memória ali, se carrega tanto o programa quanto as bibliotecas que estão vinculadas a ele ali. Então, na hora de fazer esse negócio todinho, eu carrego a biblioteca que faz o cálculo, a biblioteca que faz uma ligação com SO, a biblioteca que vai fazer o envio do conteúdo para a rede. Então, você pode fazer isso ao mesmo tempo e colocar e ali fazer o endereçamento. E a última ideia, que é durante a execução, né? Que é talvez eu acho que o mais comum, né? Durante a execução, o endereço ele é gerado ali, emitido pelo processador, né? Durante a execução, né? Então ele está ali executando, convertendo, ele vai fazer isso. E quem faz isso na realidade é a MMU, né? A gente já viu que ela faz parte lá do nosso computador moderno, né? Então é a abordagem que todo SO usa durante a execução. Dá para fazer loader? Dá para fazer. Então não tem problema nenhum, né? A ideia é que se o meu hardware permite que eu tenha uma MMU, por que eu vou me dar o trabalho de jogar um monte de coisa, definir endereçamento, se eu tenho um hardware que faz isso para mim?
Então, comecei a executar, tenho que alocar a variável i, opa, vai colocar isso aqui, MMU, onde eu ponho isso aqui? Põe na posição tal. MMU, onde é que eu ponho na posição? Posição tal. E aí vou fazendo essa ligação. Os SOs modernos, né, eles permitem a combinação da tradução, atribuição do endereço, né, durante a ligação, durante a carga e durante a execução. São justamente os três últimos, né? Ligação, carga e execução. Né? É o padrão, é o que dá para a gente fazer. E quando eu precisar de coisas mais, como é que eu vou dizer assim, específicas, né? Então eu posso fazer a minha atribuição usando edição e compilação. Só que aí eu tenho que pensar que isso eu vou utilizar em sistemas mais específicos, né? Tem um sistema embarcado, um microcontrolador, né? Um hardware bem específico, aí eu consigo fazer isso. Para um hardware geral, genérico, para que eu vou fazer isso? Como é que eu vou permitir, que eu vou dar trabalho para o programador, para A, para B, para C, se o meu hardware já faz isso? Tá? Então, a figurinha aqui embaixo dá mais ou menos essa ideia aqui, né? Eu tenho o meu código fonte, que está aqui, que vai ser compilado, vai gerar aqui arquivos de objetos, né? Então, aqui é a minha tradução durante a compilação, né? Aí, na ligação, eu tenho já os meus objetos aqui, e aí eu estou ligando eles, vinculando eles ao meu programa, que vai ser o meu programa executável, aquele que eu vou poder, de fato, colocar em execução. E aí eu tenho a minha linkagem, eu tenho aqui a minha biblioteca, né, que eu posso linkar elas aqui para o meu código executável, e tenho a parte de loading também, que é quando eu estou, de fato, pegando esse executável e colocando ele em memória para ele virar um processo. Né? E aí eu estou carregando, eu posso carregar lá as minhas bibliotecas, DLLs, aquele monte de coisa para o negócio funcionar. Tá? A execução não tem o que fazer, né? Tá lá, o negócio vai tá funcionando. Pessoal, tranquilos até aí? Né? Como eu falei, esse material, antes ele vinha todo meio que disperso dentro da explicação de gerência de memória. E agora o Mazieiro montou um capítulo separado só para fazer explicações sobre essa parte de como é que é fisicamente a memória de um processo e como é que você aloca o endereço para ela. Antes estava lá tudo junto, misturado. Alguém ia falar? Queria saber se a preempção teria alguma modificação no arquivo objeto enquanto ele espera, tipo. Não, porque ó, o arquivo objeto ele vai ser usado para gerar o executável. É o executável que vai ser colocado em execução. Né? Por isso que eu falei, ó, colocou em execução, lembra que tem lá o text, que é o espaço para armazenar o executável, o binário, esse cara não muda mais. Né? Ele colocou em execução, ele vai até o final. Ele pode acabar, aí você pode compilar de novo, alterar, aí ele adicionou uma parte a mais, retirou uma parte, aí mudou de tamanho. Tá? Mas uma vez que o programa é colocado em execução, ele não se altera mais. Né? Aí você interrompe o processo, descarta ele, refaz o correto, né? Vamos supor, você está lá, você criou o teu código para fazer eita, fugiu a palavra agora. O escalonamento de processo, né? Aí você começou a testar lá e o teu código tinha lá umas verificações, uns printfs da vida, para poder sair, um print line, alguma coisa do tipo lá. Aí você estava executando lá uma entrada de, sei lá, 1 milhão de processos. Aí você começou a olhar e viu que o negócio estava errado, né? Você só vai conseguir alterar quando você acabar. Aí você vai lá e espera acabar, ou você interrompe. Aí se você mandar suspender, você termina o teu processo, interrompe o teu processo, aí tu vai lá, ajusta o teu código de novo, compila bonitinho, aí põe de novo em execução. Tá? Então, assim, uma vez em execução, gerado o binário, o código não é modificado. Né? Aí o endereçamento não está mais... o endereçamento não é mais modificado, digamos assim. Eu entendi que você tinha perguntado. Confere? Certo, então só para ver se eu entendi. Então, depois de cada preempção, ocorre um reajustamento desses valores, aí executa? Não, tu tá falando, eu entendi que era do executável. Tu tá falando do espaço de memória. Também.
Pronto, tá, o executável nunca muda, tá? O executável colocou em execução, ele não muda. Só vai mudar se tu terminar o programa e alterar ele. Aí sim, o espaço de memória, ele é alterado, né? Porque você está, como é que eu vou dizer? Executando, né? Você está executando o teu programa de fato. Então, pegando ali, o text, se colocou o programa em execução, o text não vai mudar, porque ele é o binário. O data não vai mudar, porque é uma variável que foi reconhecida durante a compilação, que você olhou lá e viu aquelas variáveis, aquele tamanho não vai mudar. O BSS não vai mudar. O que vai mudar? O heap e o stack. Tá? Esses vão mudar sempre. É por isso que a cada preempção a gente faz aquele salvamento do contexto. Né? E quando você salva o contexto, você salva o conteúdo do eu conhecia como program counter, agora é program break. Tá? Então, você salva o conteúdo do program break e você salva o conteúdo, a posição, né, do program break e a posição do stack pointer. Para você, quando voltar à execução, saber onde é que estava. Então, essas duas regiões da memória de um processo, o heap e o stack, essas sim, essas podem sofrer alterações, sem problema nenhum. Text, data e BSS, não, porque elas estão vinculadas meio que ao executável. Então, só se você terminar o teu programa, interromper, terminar, aí recompilar, gerar um novo, e aí quando ele for colocar na execução, ele gera com outros tamanhos. Tá? Aquelas partições que são fixas, elas se mantêm fixas sem problema nenhum. O conteúdo dentro delas ali, pode ser que a variável i iniciou o processo com conteúdo 0, e quando ele foi suspenso pela preempção, ele terminou com conteúdo 10, beleza. Mas o espaço dele, que ele foi, se ele é um inteiro, ele foi pensado em 16 bits, 8 bits, ele continua com esse espaço para armazenar um conteúdo lá dentro. Tranquilo? Tranquilo. Essa é a visão. Então, a gente sai agora dessa primeira parte, que era uma parte mais de uso da memória, por isso eu chamei de uso e alocação, para de fato fazer a ideia da alocação. Né? A gente precisa agora alocar o nosso processo na memória. Né? Então a gente tem agora de fato que fazer isso. Quem faz esse esquema, né, ou esse serviço de alocar conteúdo na memória do processo e desalocar o conteúdo, é um elemento, um mecanismo chamado de alocador de memória. Né? Então, assim, o que o alocador de memória faz é, ele, memória, eu preciso de 10K de espaço para o processo ABC. Agora, acabou o processo ABC, eu vou liberar 10K. Não, olha, teve uma mudança ali agora, tu tira 2K desse cara porque o heap dele diminuiu. Pronto. Então, é assim que o negócio funciona. O alocador, ele está meio que fazendo isso. Né? Ele está vendo cada processo de acordo com o fluxo de execução e de requisições que ele recebe, tanto do próprio processo quanto do SO, ele vai ajustando ali, alocando, desalocando, alocando, desalocando. Então, o negócio está sempre ali, ele está sempre ajustando o espaço lá. Então, assim, basicamente, o que o alocador faz é ele ter um registro ali, né, de quais áreas que estão livres e de quais áreas estão sendo utilizadas por cada um dos processos que estão em execução na memória. Né? Então, assim, como ele tem essa visão geral da memória e ele sabe onde cada um está alocado, espaço sobrando, espaço ocioso, né? Ele funciona de forma super rápida para que ele consiga minimizar o desperdício. Né? Se ele fosse alocar sequencialmente, esse negócio ia dar algum tipo de problema que é o que a gente vai ver já já. Tá? Então, o alocador de memória é o programa, assim, o elemento do sistema operacional que está vinculado, tem a responsabilidade de fazer a alocação de tudo aquilo que um processo precisa para ser colocado em execução. Então, os alocadores de memória, eles existem em diferentes contextos, digamos assim. Eu tenho um alocador de memória física, né, o cara bonitinho ali, aquele cara que organiza a memória física do nosso sistema de computação, do nosso computador. Né? Então, é ele que sabe a área que ele pode usar para alocar o núcleo, que ele pode alocar os processos que são ligados ali ao próprio hardware, BIOS, o DMA, que é o Direct Memory Access. Então, assim, todas as áreas que o SO precisar, esse alocador físico está lá.
né? Então é ele que de fato gerencia aquilo que é preciso, né, alocar e desalocar para que a gente consiga alocar o núcleo do SO, né, alocar o SO, digamos assim, fazer o start da máquina, digamos assim. Tem o outro alocador que é o só do espaço do núcleo, né? Então esse ele é destinado só para atender processos que estão vinculados ao núcleo do SO, né? Então assim, precisei fazer alguma coisa para o SO mandou eu abrir um arquivo, então eu aloco um espaço para o SO, acabou eu desaloco. Então abertura de arquivos, criação de processos, conexões de rede, pipes, tudo isso quem faz é esse alocador de espaço do núcleo. Ele só atende ao núcleo, tá? Então, obviamente, ele precisa fazer uma comunicação com um alocador de memória física para saber onde ele vai alocar, tá? Mas ele tem um cara intermediário ali que atende diretamente ao sistema operacional. E, obviamente, vai ter um alocador lá para o espaço do usuário, né? Se tem um para o núcleo, tem que ter um cara que vai fazer isso para o espaço do usuário. E aí esse cara sempre trabalha quando a gente está utilizando aquela ideia de alocação dinâmica, né? Quando eu vou pegar uma variável que está sendo criada naquele momento ali, eu tenho que chamar esse alocador para fazer isso, né? Então, quando eu estiver ali usando o malloc para criar o espaço e o free para liberar, eu estou precisando utilizar desse alocador de espaço do usuário. Aí, geralmente, esse cara, no espaço do usuário, ele é disponibilizado via bibliotecas. Então, tem bibliotecas que fazem, de fato, esse tipo de interação, e aí a alocação que ele está fazendo é RIP, né? A alocação dinâmica é lá no RIP, lembrem disso. Estática já foi feito, data IBSS, né? Tá lá, e o text nem se fala, tá? Então, o alocador de espaço do usuário, ele está destinado para aquilo que é dinâmico, então vai sempre trabalhar com RIP, tá? O memória física e o do núcleo do SO, a gente poderia supor que eles trabalham ali com as partes mais fixas, tá? Mata aqui uma ideia, nem lembrava da figurinha, né? Tem aqui uma figurinha que dá uma visão geral desse processo. Então nós temos, de novo, a gente está assumindo que a gente trabalha com páginas, tá? Então, assim, falou em memória moderna, paginação, página. Então, tem aqui os nossos quadros da nossa página, tem aqui o nosso processo, nosso programa, nosso elemento, componente, vamos chamar assim, que faz a alocação de memória física, né? O nosso alocador de memória física. Tem um alocador aqui só para o SO, para o núcleo, para o kernel, e tem aqui o nosso alocador no espaço de usuário. Então, eu tenho aqui um processo que é a criação, eu tenho uma função que é a criação de um processo. Então, eu crio data, eu crio heap, eu crio stack, está aqui o meu processo, está aqui o meu text, e junto com o meu text, lá, já que ele está no código fonte do meu programa, vai ter o meu alocador no espaço de usuário, né? A gente acabou de ver aqui que o alocador do espaço do usuário, ele é geralmente fornecido como uma biblioteca. Então, ele faz parte do nosso código que está aqui, do nosso binário, do nosso executável. Então, é esse cara que vai interagir para poder fazer a criação de espaços para a região do usuário. Tá bom? Como é que funciona, então, a alocação, vamos chamar assim, de espaços de memória de forma básica, né? A questão é, a gente já sabe que fazer a alocação é um negócio meio, tem espaço, não tem espaço, aloca, não aloca, né? A gente já tinha visto isso também até na ideia da paginação e da partição lá na ideia de memória. Então, o esquema de alocação básico, ele parte do pressuposto que eu preciso manter uma região de memória, uma área de memória disponível, né, livre, para que eu consiga estar sempre atendendo o meu fluxo de requisições. Aloca um espaço para mim, desaloca um espaço do fulano, aloca para mim, e assim vai, né? Então, assim, o SO está sempre recebendo isso. Ele está sempre recebendo dos N processos pedido de espaço e pedido para remoção de espaço. Tá? E aí, para deixar mais claro, e acho que é o exemplo que o Mazziero usa no livro, a gente pensa que tem um alocador de memória, né, uma memória de 1 GB, se eu não estou enganado, onde ele recebe a seguinte ordem: aloca
200 mega, que é a alocação 1. Aloca agora 100 mega, alocação 2. Aloca 100 mega, alocação 3. Libera a alocação 1, libera 200 mega. Agora aloca 300 mega, é a alocação 4. E libera a alocação 3, que é mais 100 mega. Então, o alocador recebeu isso aqui como função para ele fazer. Então, ele está mais ou menos assim. Ele tinha 1 GB, recebeu a primeira ordem, né, 1 GB livre, que era aloca 200 mega. Aí ele vem aqui e alocou 200 mega, vermelhinho. Chegou a segunda ordem, aloca 100 mega agora. Ele veio aqui, depois dos 200, colocou 100. Terceira ordem, aloca 100 mega. Aí ele veio aqui, depois do A2, mais 100 mega. Libera o A1. Aí veio aqui e liberou o vermelhinho, né? Agora aloca 300 mega. Aqui só cabe 200, não vai, então vamos alocar aqui para o final, 300 mega. Agora libera o A3, liberou. E aí a gente está fazendo aquilo que manda, né? O que dá para perceber aqui na figura? Que a gente tem uma espécie de fragmentação, né? Eu tenho um espaço que ficou ocioso e um espaço que ficou ocioso. Então, se vier uma alocação de 200 mega, eu consigo colocar aqui. Se vier uma de 150, eu consigo colocar aqui. Se vier uma de 110, eu consigo colocar aqui. Então, assim, se não vier algo de 100 ou menor que 100, esse espaço aqui dançou. Eu não consigo mais alocá-lo. Se vier um pedido para alocar 400 mega, eu não aloco, porque ó, tem um 200 aqui, 100 aqui e aqui 300. Embora eu tenha 600 sobrando, né? Eu tenho 600 sobrando, mas eu não conseguiria alocar agora aqui um processo que impedisse 400 mega, por exemplo. Então, a ideia da alocação básica, o funcionamento da alocação, ele vai sempre gerar esse problema de fragmentação que eu acho que eu já tinha comentado com vocês anteriormente. Então, a fragmentação são esses buracos que são criados na memória toda vez que você faz a alocação e a desalocação, né, a liberação de um espaço, né? Esse memório ele é chamado de esse memório já, esse fenômeno ele é chamado de fragmentação externa porque é o buraco que fica ao eu liberar o espaço de um processo. A fragmentação interna é se esse espaço aqui coubesse 100 e eu mandasse e eu pedi para alocar 100, mas o meu código de fato só tem 90. Então ficou 10 sobrando aqui, mas eu pedi para alocar 100. Eu pedi para alocar 100, mas só vou alocar 90, então eu gerei um espaço aqui e isso acabaria sendo uma fragmentação interna, tá? Então, a fragmentação externa ela acontece porque nós temos memória livre, né, que foi mal alocada. E ela tem o problema que ela limita a capacidade de alocação do sistema, como eu acabei de mostrar. Se tivesse como é que é? Um processo para alocar que pedisse 400 mega, naquela figura lá a gente não conseguiria fazer. Então, assim, quanto mais fragmentada tiver a nossa memória, mais difícil vai ser alocar espaço, né? Mais demorado vai ser alocar um espaço para esse negócio. Tem duas soluções, né? A primeira solução é tentar minimizar isso aí através de uma estratégia tem duas não, tem três soluções, tá? Tá errado aqui. E eu acho que eu comi em algum lugar aqui. Tem três soluções. A primeira é eu criar uma estratégia legal, decente para alocar, né? Não posso alocar como eu acho que deve ser. A segunda estratégia é fazer o que o Windows faz com o disco, fazer uma desfragmentação, né? Eu tenho que desfragmentar a minha memória, beleza, né? E o terceiro é, em vez de assumir que eu vou ter fragmentação externa, é melhor eu ter fragmentação interna. Vou já tentar mostrar essas ideias, embora acho que eu tenha comentado isso com vocês. A primeira ideia, então, é pensar numa estratégia que me permita fazer uma alocação mais coerente. E aí, basicamente, tem alguns critérios que ajudam a fazer essa alocação. O primeiro critério é eu vou encaixar o meu processo no primeiro espaço que ele couber. É o first fit, né? Então, assim, cheguei numa área livre. Cabe 100 mega? Cabe. A área tem quanto? 400. Não, eu só quero 100. Então, eu vou alocar 100 ali. Pronto. Tá? Aloquei. Sobraram depois de mim 300 agora. Beleza. É super rápido.
né? Então, é uma estratégia de alocação bem interessante. A outra estratégia é o best fit, né? Então, o melhor encaixe. Então, eu vou procurar a menor área disponível onde eu possa alocar o meu processo. Eu estou procurando 100 mega. E aí eu achei um buraco de 400, um buraco de 200 e achei um buraco exato de 100 mega. Então, eu vou colocar lá naquele que tem 100 mega bonitinho, tá? Aí, obviamente, quanto menor o meu, se for menor, se for muito pequeno o espaço que eu quero alocar, pode ser que eu acabe gerando aquela ideia da fragmentação, acabe gerando mais fragmentação, porque eu vou alocar um cara pequeno num espaço pequeno, e aí o espaço que sobrou, 30 mega, por exemplo, pode ser que nunca mais eu use, porque ninguém vai usar só 30 mega, tá? O pior encaixe, né, o worst fit, aí escolhe, tem um I a mais aí, escolhe sempre a maior área livre. Esse é o cara que desperdiça. Então, assim, ele sempre vai pegar a maior área. Eu quero alocar 100 e eu tenho 400, 200 e 100. Eu vou alocar um de 400. E aí vai sobrar 300. Agora eu vou ter uma de 300, uma de 200 e uma de 100. Tá? Essa é a intenção. E o next fit, né, é o próximo encaixe. Eu percorro toda a minha área a partir da última área que foi alocada ou liberada. Então, tem um ponteiro para saber onde é que esse negócio aconteceu, né? E aí, a partir dela, eu vou procurar a região que se encaixe, tá? Enquanto o first, o best e o worst, eles pegam a partir do começo, eles pegam o começo da memória e varrem ela de uma vez só. O next, ele não, no ponto onde ele parou, ele continua fazendo essa ideia da atribuição, procurando o cara que melhor se encaixa. Então, pegando aquela mesma figura de cima, como ela tinha acabado, né? Ela tinha acabado com 200, com 100 e com 300. Se fosse alocar 100, né? Se fosse alocar na realidade 90, eu acho que é 90 mega que tem aqui, o primeiro espaço que cabe 90 é o primeiro. Então ele vem e coloca 90 aqui. Aí sobrou 110 aqui, 100 aqui e 300 aqui. O best, ele vai alocar no menor cara que tiver. Então, aqui cabe 200, não, aqui cabe 100. Opa, então eu quero 90, vou colocar aqui. O problema é que eu vou gerar esses 10 aqui, ó, que talvez nunca mais eu consiga alocar. E o roxo é o contrário, é o pior. Então, onde é que tem mais espaço? No final, então eu vou alocar os 90 aqui. Aí ficou 200, 100 e 210 aqui. E o next era pegar a partir da próxima e procurar o cara que se encaixa. Tá bom? A ideia da desfragmentação é isso aqui, ó. Já não tem muito o que fazer, não. Vocês conhecem um pouquinho aí de como é que o negócio tá. Eu tenho um espaço com 150 mega, um espaço com 100 e um espaço com 200. Eu posso mover todo mundo aqui e ficar todo mundo bonitinho, um alocado depois do outro. Tem uma segunda solução que eu só inverti os processos. Coloquei eu nunca mexo no primeiro, tá? O primeiro tá lá, deixa ele quietinho lá. Então, deixa o primeiro aqui, o segundo tem 200 MB, e depois eu coloco um de 100 MB para cá. E tem uma terceira solução que é mover um pedaço para o começo, um pedaço para o final e deixar um bloco no meio funcionando. Tá? Aí é a carga da solução. Problema da desfragmentação. Como é que eu vou estar executando um monte de processo e fazendo isso ao mesmo tempo? Então, eu sou obrigado a reduzir a minha carga de execução. Né? Eu só vou conseguir fazer desfragmentação de processos que não estão em execução, obviamente. Né? E eu tenho que pensar que um cara que está em execução, se for um desses caras aqui, o negócio vai dar muito errado. Então, assim, desfragmentação não é usual em SOs modernos. E a fragmentação interna é aquilo que eu tinha mostrado ainda agora. Né? Eu tenho que alocar 80 mega, eu vou alocar aqui e vai sobrar 20. Pode ser que esses 20 nunca mais sejam usados. Eu vou alocar, externa, né? Eu vou alocar 80 em 100 e sobrou aqui. E na fragmentação interna eu aloquei aqui os 100, mas eu tinha um espaço de 100, eu pedi 100, e aí quando eu coloco, eu digo assim, eu só vou usar agora 40. Eu contei errado. Então, pode acontecer, tá? Mas as soluções estão aí. Senhores, era isso, tá? Eu achei, eu confesso que eu entendi, eu ainda acho que talvez esse conteúdo ele deveria vir antes da explicação de paginação, mas eu segui a ideia do Mazieiro, né? Eu acho que tem muito conteúdo aqui que
era importante estar antes da explicação de paginação, mas eu também entendi a visão dele aqui. E eu acho que eu tinha comentado sobre grande parte disso aqui na nossa explicação sobre gerência de memória também. Tá? Então, como eu tinha dito no começo, a gente vai fechar hoje com esse conteúdo, que é o conteúdo de uso e alocação de memória. Aí, na quarta-feira, a gente parte diretamente para os algoritmos de substituição de página em memória, né? Porque o que fica claro é isso aqui. Deixa eu pegar uma figurinha bonitinha aqui. Pronto. Né? A gente só viu a alocação até agora onde está sobrando espaço. A pergunta é, e na hora que enche, o que acontece? Né? Hoje, o inicial aqui de 1 GB, ele tem 400 alocado. Mas se tivesse 1 GB alocado e eu tenho que alocar mais alguém agora, o que acontece? Como é que eu faço? Então, esse é o nosso próximo conteúdo, que é como é que a gente faz a alocação, a substituição, na realidade, de páginas, como é que faz a substituição de alocações, né? Como é que eu tiro um espaço, coloco o outro, como é que eu faço isso aí? Tá? Que é o nosso conteúdo e é o conteúdo do nosso trabalho número 2. Tá? O trabalho número 2 é um trabalho voltado para a alocação de memória. E aí, aquilo que eu vou mostrar como algoritmo, vocês vão ver que tem um FSC, tem um parecido com o RAUD com o SJF, então tem alguns caras que são bem similares ali. Né? E as ideias de implementação também são muito parecidas. Tranquilo, gente? Dúvidas? Questionamentos? Não? Todos tranquilos? O Odalísio está calado. Fale, Odalísio. Eu só Tranquilo? tô apreciando o momento antes do trabalho. Não, assim, minha visão é que o trabalho 2 é mais fácil que o trabalho 1. Primeiro, porque vocês já entenderam como é que é a dinâmica, e segundo, porque os algoritmos não são tão complicados. Aí, de novo, vai a cargo de cada um implementar. Né? Como é alocação em memória, eu diria que usar lista encadeada era a melhor forma de fazer. Mas se alguém quiser fazer com vetor, ok. Entendeu? É mais uma questão de como é que cada um vai imaginar, como é que vai elaborar a sua execução. Tem um algoritmo que é o segunda chance, que ele é um algoritmo circular, que obviamente ele tem se implementado usando uma lista circular, tá? Mas já vi até 2 vetores para implementar o negócio. Então fica a cargo de cada programador. De novo, eu não estou preocupado com a ideia que vocês vão utilizar para fazer a programação, tá? Eu quero ver o negócio, eu quero que vocês entendam como é que o negócio funciona e que ele funcione. Se vai implementar da melhor forma possível, da pior forma possível, eu não estou muito preocupado com isso, não, tá? Mas vocês vão ver na quarta-feira que o trabalho é bem tranquilo, é bem simples, tá? O trabalho não é tão complicado assim, não. Tranquilo, gente? Então, pronto. Então eu vou encerrar a nossa gravação e aí assim que liberar para mim aqui, eu já coloco